Bom dia, 24 de maio, estamos aí ainda ah, promovendo conteúdo especial, lives, uma série de lançamentos para comemorar o mês da língua portuguesa. É verdade, você já deve estar vendo pelos meus olhos que eu já estou cansada, mas não de publicar. É cansada realmente porque a gente acaba fazendo muitas coisas, mas esse foi o primeiro, a primeira vez, né, que a gente comemorou pelo mês inteiro e já percebemos que tem outras datas também no mês de maio que acabam fazendo deste um mês muito significativo. Isso é muito interessante. Então, com certeza, ano que vem teremos mais. Hoje a nossa conversa é com Graziela Forte e Lucila Yamashita, do Grupo Sou Brasil, uma outra organização que se detém com o interesse delas é o ensino e promoção do português língua estrangeira, ou língua adicional. A gente vai conversar sobre isso. E nós estamos trabalhando juntas num projeto novo, que é um novo programa de formação. Dessa vez, uma formação continuada, uma formação avançada, vale dizer. Tem um número de horas maior, tem uma carga horária, uma carga de matérias, né? Que a gente está chamando de cursos diferentes. A gente vai conversar sobre tudo isso, então. Vou chamar para cá a Graziela e a Lucila. Vou começar com a Graziela, porque eu acho que dá para a gente adicionar um por vez. Peço para a Graziela ir se apresentando. Alô, alô, Grazi. Oi, cheguei. Oi. Bom dia. Tudo bem, e vocês? Eu já vou logo Dessa no. maratona de lives maravilhosa. Eu vou até pedir desculpas, eu tô com gripe. Então, se eu precisar esperar, eu Ah, tiro aqui o microfone. Grazi, sim. tem, conte como que você tem trabalhado. Daqui a pouco a gente inclui a Lucila e depois a gente, quando ela estiver Uhum. conosco, a gente conversa sobre as nossas parcerias. Bom, para quem não me conhece, né? Eu sou a Graziela Forte do Grupo Sou Brasil. Agora, no finalzinho, daqui 4 dias, estamos fazendo 3 anos juntas como grupo. É. E o grupo ele surgiu, na verdade, porque Lucila, eu e Camila já trabalhávamos há muitos anos juntas e vínhamos fazendo vários projetos, muitas ideias, e nós queríamos fazer coisas diferentes, porque a gente achava que tinha espaço, que tinha muita coisa bacana, mas faltava muita coisa também, e que a gente podia, né, pesquisar e podia dar a nossa contribuição, levando um pouco desse conhecimento e também usando muito tecnologia, até antes mesmo da pandemia, a gente já vinha investindo nas aulas online. Eu dou aula de português para estrangeiros desde 2003, comecei trabalhando com mexicanos, onde eu morei, na Cidade do México, e por um ano eu dei aula para os mexicanos, depois voltei para o Brasil, trabalhava muito com os hispanos, e depois esse público foi modificando, foi diversificando, para usar a palavra diversidade, que é o tema do nosso congresso, e aí tive a oportunidade de trabalhar com asiáticos, em especial japoneses e coreanos, e então que foi maravilhoso. Eu digo que essa experiência foi excelente porque me mostrou um outro público, outras questões, outras dificuldades, outro tudo. E depois eu trabalhei com árabe também, que foi outra experiência grandiosa, que me mostrou outras coisas também, outras necessidades, outras habilidades que eu precisava desenvolver nas minhas aulas para poder atender às dificuldades, poder tirar as dúvidas, sanar todos os problemas desses alunos. Então, foram experiências assim marcantes ao longo, né? E agora com Felícia, que está sendo maravilhoso,
poder discutir uma série de outros assuntos que até então Muito legal. a gente... Muito legal. Você sabe Uhum. que o Facebook me lembrou semana passada das nossas lives do ano passado, que Ah, pois é. também foram em maio, porque a gente estava na época discutindo uma série de questões específicas, né, do português língua estrangeira. Você sabe que eu tenho um aluno, que não é um aluno, na verdade é um Uhum. amigo, né, que era aluno que se tornou amigo, mas é muito interessante isso que você fala, né? Não é só o par de línguas, né? Por exemplo, árabe, português, coreano, português. Na verdade, tem mais a questão cultural também, que realmente diferencia muito um aluno para o outro, né? Sim, É sim. incrível. Uhum. E agora vamos Bastante. adicionar a Lucila, porque Lucila, Oba! além de ter uma especialidade assim única, né, por ser japonesa, Uhum. ela também, além de trabalhar no Grupo Sou Brasil, ela tem uma iniciativa que ela vai explicar pra gente, que é a Pipoca, que é um nome super legal. Uhum. Vamos esperar aqui. A nossa tecnologia ainda é um pouco lenta, mas a gente, né, tá Mas acostumado. tá cumprindo, né? Tá indo, tá cumprindo seu papel. Uhum. Será que deu certo, Lucila? Sila chegando. Pera. E eu até instalei aqui, enquanto ela não chega, até instalei aqui Ah, um roteador melhor para pegar na casa inteira, porque minha internet estava só em algumas partes da casa. vou ter que. Aí eu corri ontem para instalar e está funcionando. Eu estou tão feliz, você nem imagina. O roteador, então, é o que faz essa modificação. Eu não preciso mudar minha internet. Eu já tinha um roteador lá no quarto do meu filho, mas aqui no meu escritório ele não chegava, a onda, né, o Wi-Fi não chegava até aqui. Aí eu fui comprar correndo, e aí deu certo. É porque eu tenho um cabo, né, que vem de lá do quarto, um cabo aquele azul, que Sei, estava no meu computador, e agora eu coloquei num roteador Wi-Fi. Aí pronto, aí agora é tá outra lindo, história. super tecnológico. A gente não está conseguindo Lucila, cadê você? adicionar. Lucila, faz um favor, Lucila. Tem uma câmerazinha ao lado da janelinha de Estou aqui. comentário. Veja se você manda um request. Vamos ver se assim dá certo. Vamos ver. Ela pode pedir para entrar, né? Ela fez isso agora. Se ela não está com... Eu já fiz com 3 pessoas, então dá certo. Não sei exatamente Tá certo. porque não tá dando agora. Ó, tá falando unable to join. Vamos tentar mais uma, senão a gente É. tira a Grazi e põe Isso, a Lucila. exatamente. Peraí. Uhum. Enviou a solicitação. Eu recebi, aceitei. Vou aceitar de novo. Não deu certo. Vou tirar você. Então eu vou sair. E aí eu. Estou aqui Tá. Tá, acompanhando. então, que eu não tô conseguindo tirar você. Uhum. Eu saio. É. Deixa eu sair aqui como É tudo ao vivo, né? Então, parado. sabem que isso acontece coisas assim mais tecnológicas. Então, vamos de novo. Obrigada pela sua paciência. Agradecemos a sua paciência e audiência. Tá brava essa minha rinite. Muito obrigada pelo seu cuidado. Márcio, tá complicada. Eu espero que seja só renite. Ah, Lucila, não tô conseguindo, cara. Não. Ah. Lucila, saia do Instagram e volte novamente, tá? Vamos ver se dá certo isso.
Ah, é o personal da Grazi. Grazi, eu vou te reintroduzir. E aí eu pedi para Lucila entrar de novo. Vamos ver se agora as coisas melhoram. Voltei. Pois é, que estranho. Vamos ver se ela saiu Lucila não. da... Uhum. Grazi, conta um pouquinho então do trabalho que vocês têm feito com a Grupo Sou Brasil. Vamos ver se a gente vai com isso ganhando um tempinho. Tá. Bom, o grupo, ele nasceu, como eu falei, né, dessa ideia da gente criar atividades que não tinham ainda, né? A gente vinha já fazendo capacitações para professores de PLE, né? Então, a gente sentia muito essa necessidade de atualização, uma vez que a gente não tem no mercado faculdade, são poucas, vamos dizer assim, as faculdades, os cursos voltados para professores de PLE. Tem para letras, né? Mas para PLE faltava. E a gente tinha uma série de temas que a gente gostaria de aprofundar. Então, começou com as nossas necessidades. Tá? A gente, vamos pesquisar sobre determinados assuntos. Então, se eu tenho aluno árabe, então deixa eu ver quais são aquelas informações que eu preciso saber na hora de dar aula para o meu aluno árabe, porque eu não sei árabe. Uhum. Né? Nem tenho obrigação de saber todos os idiomas. Eu não preciso saber chinês, eu não preciso saber um coreano, mas eu preciso entender quais são as estruturas da língua que diferem do português para eu poder entender quais são as dificuldades que esse meu aluno vai apresentar, porque eu vou facilitar a vida dele, né? Eu vou cortar um caminho. Então, Exato. eu já sei que as línguas mais distantes, que não são hispanas ou latinas, vamos dizer assim, tem a questão do masculino e feminino. Então, tem algumas coisas que são óbvias, que a gente sabe, né? Mesmo o espanhol, que é uma língua próxima, a gente sabe que tem palavras que têm um gênero diferente no Hum, português ou no espanhol. Então, eu já vou atacar ali, eu já vou dar uma aula mostrando essas diferenças. Então, é uma gramática comparativa que eu vou trabalhar, né? Vamos dizer assim. exato. E aí, outros temas a gente foi aprofundando. Então, começamos, depois jogos, dinâmicas. Então, hoje a gente tem um cardápio de 14 cursos disponíveis para o professor. Acho que até mais, nós ampliamos. Agora nós criamos esse ano o Dificuldades dos Alunos Coreanos em Aulas de PLE, são os nossos novos temas, dificuldades do falante de mandarim, né, dos chineses, ficou bárbaro esse material, eu amei fazer, muito legal, e também colocando essas questões culturais, né, qual é o interesse desse meu aluno, né, o que ele gostaria que eu conversasse na aula com ele, Uhum. né? Então, aí a gente traz uma série de slides mais ao final, com algumas sugestões, livros, filmes feitos por chineses que vieram para o Brasil e fizeram sucesso, que dá para a gente conversar, porque é legal o Claro. professor também mostrar um interesse e um conhecimento mínimo da cultura do seu aluno, né? Cria Claro. empatia, fica mais fácil dele falar, porque é um tema que ele conhece, ele vai te ensinar, então é muito mais confortável, né? Até Então, porque, acho que são 17. até porque quando as culturas são muito distantes, né, Grazi, sem querer, absolutamente sem querer, às vezes a gente acaba ofendendo alguém. Exato. É todo mundo que vai falar assim, imagina, ela não sabia, não é. Não, bloqueia, né? Então, esse tipo É, de conhecimento é muito valioso. isso é muito interessante, porque a gente nota que os orientais, tem dois tipos de oriental. Aquele mais globalizado, que viajou, que estudou escola americana, que
viaja muito e está muito ocidentalizado, Uhum. mas a gente tem o oriental também, que é mais fechado, que segue muitas regras ainda. Claro. E a cultura oriental, ela tem muita regra de comportamento, muita coisa que a gente não tem nem ideia. Né? Então, às vezes, você sentar em cima da mesa, uma postura que você faz, aqueles óbvios, nem vou falar aqui, Exato. questão do olhar no olho, todo mundo já sabe. Mas tem algumas outras questões que a gente não tem muita ideia, né? Então a gente tenta passar pelo menos algumas coisas mais que a gente imagina que o professor se depare durante a aula, nesse convívio com o aluno, e Uhum. que possa ajudá-lo, né? Esses dias eu vi o Alexandre está na Coreia, né? Exato. É. Sul, e ele colocou uma pergunta, né? Que Eu era assim, vi. você viu? Que essa eu aprendi com Lucila. Lucila que me ensinou, né? Que é a pergunta na negação. Você não entendeu a É, questão? É isso, né? E o aluno disse sim. Sim o quê? Sim, eu não entendi a questão, me ajude. Então, esse tipo de confusão na pronúncia de alguns números, eles confundem dias da semana. Então, algumas coisas assim, algumas dicasinhas, ó, fique atento, porque aqui é capaz de gerar uma confusão. Você marca uma data e o aluno vai agendar outra porque tem um problema de sonoridade aí, sim. entende? E não é só, como é que a gente diz isso? Não é só essa questão de antecipar possíveis conflitos, que já pode ser uma grande confusão, mas é também a pessoa, como você falava antes, se sentir acolhida, né? Acolhida à É. cultura dela, porque nós também temos umas questões Uhum. assim, meio absurdas. Eu acho que é número um, não necessariamente com alunos, tá? Mas assim, com pessoas americanas, principalmente, com as quais eu lido, é, eles não conseguem entender como que a gente não luta mais politicamente. Uhum. Como que a gente Uhum. muito passivamente aceita corrupção, Mata Atlântica, Uhum. não, a Amazônia. É uma coisa cultural que para eles é absolutamente contrastante nesse sentido, né? É, Mas aí eu me sinto acolhida exato. se você me chama de idiota nas entrelinhas, né? É o que é, eu Não, sou fruto do meu. eu digo que eu gosto muito de dar aula, gosto muito do tema, de português, mas eu gosto muito dessa interação com os alunos, porque eu estou sempre aprendendo com eles não sabem o quanto eles me ensinam nessas questões, é, porque eles estão, vários, né? Não todos, mas tem muitos que estão muito à nossa frente nessas questões de preconceito, Muito. né? Então, a gente fica assim, até porque a gente acha que a gente não é preconceituoso, mas no dia a dia a gente solta umas pérolas, assim, Sim, né? nós somos. Infelizmente. Nós somos Nossa, a incrivelmente. nossa cultura é assim, a gente veio de uma década, né, que era muito, a Exato, gente tenta todos os dias quebrar isso, deixar essas coisas de lado e não entrar mais nisso, porque exato. a gente já tem essa percepção. Mas às vezes a gente se pega em umas coisas. Não, certamente. E você sabe que às vezes é difícil o outro entender, e vou te dizer muito honestamente, como alguém que mora fora há 15 anos, para mim já é muito difícil. Para mim já é assim, gente, eu não acredito, a gente ainda tá falando disso. Sim, a gente ainda tá Uhum, falando disso, porque o uhum. tempo, na verdade, né, dessa maneira vai diferente, né? De Sim. cultura para cultura. Deixa eu só te falar uma coisa, Grazi. Não deu certo falar com a Lucila. Nós temos duas Tô opções. vendo aqui Tentou de nas tudo. mensagens. Ou a gente reprograma, pode até inclusive ser para mais tarde, ou a gente reprograma para um outro dia, ou seguimos falando. Não sei. O que que você acha melhor? Eu estou à disposição agora. Mais tarde eu não posso me comprometer. Né? De repente você pode fazer uma outra com ela, eu acho, talvez, Pode ser, né? pode ser também. Pode ser, Pode ser melhor? pode Acho que ser. pode ser melhor, porque, A gente né? combina isso. Aham.
Lucila, desculpa, É. tentamos de tudo. Ela, inclusive, entrou pelo Grupo Sou Brasil. Então, Grazi, Ah, entendi. direto ao ponto da questão do nosso novo curso. Então, nesse curso Didática de Línguas, que é um curso mais avançado, portanto, se você já fez, pois é, mas a gente vai marcar Ah, de você. É, é. você já fez o curso de didática de PLH, você pode também fazer esse, porque o didática de PLH, que é o nosso foco, é algo mais Uhum, introdutório, porque a gente tem, né, Grazi, essa diferença entre o público o coletivo que dá aula de português como língua de herança e o coletivo que dá aula de português língua estrangeira. Em geral, nós, da língua de herança, somos muito menos formados, ou somos formados em menor número, numa área que já dá um suporte, apesar de tudo ser novidade para todo mundo, né? Então, eu acho que faz uhum. sentido a gente, para o professor de língua estrangeira, de língua adicional, partir já para uma formação avançada. Tô certa? Qual que é a sua impressão nesse sentido? Não, tá certa, certíssima, né? Né? É, são especificidades que a gente tem, né? Não só de público, mas de conteúdo, de método, Uhum. né? Eu acho que por isso que essa diferenciação com a terminologia, na verdade, tem algumas coisas que são parecidas, que a gente pode usar, né? Que se comunicam, mas tem algumas especificidades, sem dúvida. Uhum. Exatamente. E eu acho que a bagagem de vocês, que eu não poderia ter escolhido parceiras mais Uhum. legais, porque a questão é o conhecimento da especificidade. Porque a gente saber que ela Uhum. existe é uma coisa, mas a gente ir atrás, estudar como entender essa especificidade, não só da área como um todo, mas dos grupos que a gente acaba lidando, é um diferencial. Eu não sei se a gente vê isso em todo professor, Grazi. É, também não sei se isso é muito claro no dia a dia, né? Mas para a gente, quando a gente vai, acho que na academia também, os textos que a gente pega, os artigos, né? Eles são bem detalhados, né? Eles tratam de coisas específicas, né? Então a nossa formação acaba sendo assim, em caixinha, né? Exatamente. E você sente que, de repente, por uma série de questões até mais logísticas, mais da vida, né, diária, da vida corriqueira, você sente que, de repente, o professor não está muito afim de discutir, de ir atrás estudar? O negócio dele é como fazer da minha prática algo mais efetivo, me dá aí o material. É uma impressão certa essa? Eu acho que tem os dois perfis, né? Eu acho que tem um grupo que é assim, que quer da gente o milagre, né? Que é já a atividade pronta, que quer as coisas já. E eu sempre falo, o meu perfil não é de dar nada pronto, porque como eu conheço o quão diversificado é esse universo e o que é o mais bacana nesse mundo do português língua estrangeira é essa diversificação, que é o que mais me anima, me motiva, Uhum, né? Poder mudar, poder fazer de várias formas, atualizar sempre. exato. Isso é uma das características mais bacanas. Então, assim, eu não tenho o perfil de dar nada pronto para nenhum professor nos meus cursos, porque eu quero que ele pense, ele é uma pessoa inteligente, eu quero que ele pense, e conforme os alunos forem vindo com esses perfis tão variados, tão diferentes, ele tem esse jogo de cintura e essa base bem sólida na formação dele, capaz de encarar todos os desafios. Exato. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente mais se aproxima, né? Porque não só Uhum, o formador de professor, eu ajo dessa maneira com os meus alunos. Ah, mas uhum, não, ué, não, pense, porque uhum, eu acho que é aí que a gente entra num outro diferencial dessa nova proposta, que é o ensinar em línguas, né? Que quando você uhum. ensina língua, de repente a receitinha pode até dar certo. Mas quando você ensina em língua,
Eu não sei, eu arrisco a dizer, Grazi, que de repente nem o que estava planejado dá muito certo. Não, não dá. É sempre uma surpresa, né? Tem duas coisas que eu queria assim retomar, né? A primeira é que o Grupo Sou Brasil já tem esse diferencial de fornecer cursos moldados 100% personalizados, né? Então, é assim, é a necessidade do professor, ele escolhe um tema daquele nosso cardápio de 17 agora temas, e ele vê qual que ele está ainda, né, querendo. Ele pode até fazer um mix, né? Mas a ideia é assim, que a gente atenda a necessidade dele, que a gente vá direto ao ponto, não fique, né, fazendo uma coisa muito generalista, porque a gente quer pensar no professor. E isso acontece também com os nossos alunos, né? Quando damos aulas de português, os nossos alunos, em geral, são únicos, eles estão Uhum. em aulas individuais. Alguns, poucos, Ah, são grupos. Então, também as necessidades desses alunos é totalmente 100% personalizado. Então, se exato. ele me mostra que tem algum problema, sei lá, com o particípio, eu vou trabalhar na próxima aula o particípio. Exato. Eu não vou, eu tenho um livro base que eu sigo, que a gente define e tudo, mas nada impede que eu puxe, né, Uhum. para frente alguns temas, principalmente assim do intermediário e o avançado, que a gente sabe que não tem uma necessidade tão grande de seguir essa ordem do livro, né? Claro. Eles vêm com muita pergunta, com uma angústia, com uma ansiedade muito grande, então a gente antecipa para poder atender. Então isso é importante. Então eu acho que agora resgatando, né, essas duas questões, falando um pouco do curso, eu acho que é isso. A proposta desses cursos, né, é de trazer um debate, Uhum. né, para que os professores eles possam estar preparados para as questões atuais, Claro. aquilo que está sendo discutido no momento, porque também a gente sentiu que desses últimos anos para cá várias questões foram entrando, que até então a gente não vinha discutindo, Uhum. né? E que nos faz refletir muito sobre a área, sobre o método. A pandemia também acelerou algumas coisas, né? Então, quando a gente dá os nossos cursos, que a gente fala sobre tecnologia, as pessoas ficam assustadas. Mas eu tenho que saber tudo? Não, É, não precisa saber tudo. tudo, é. Calma, tudo é muita coisa. Você escolhe desse cardápio, né, desse universo, você pinça um, dois, fica confortável e pinça mais alguma coisa. Mas é importante que saiba que existem essas ferramentas. Você pode fazer muita coisa. Sim. Você sabe, Grazi, que assim, na faculdade, eu tinha uma professora que um dia ela percebeu que o pessoal não estava fazendo as tarefas de casa, né? Que tinha que fazer lá. Ela falou assim: olha, gente, eu não entendo, vocês estão todos aqui nos seus 20 e poucos anos. Se vocês têm que trabalhar horrores e não conseguem fazer o que tem que ser feito aqui, pausa e volta depois. Guarda uma grana, volta depois, porque essa parte de fundamento da prática também é importante. Eu acho que isso mais ou Uhum, menos pode ser dito do professor que de repente realmente está te dizendo não tenho tempo para tudo isso, é muita coisa. Então, escolhas têm que ser feitas, ou pausa, volta depois, ou pega de pouquinho, né? Porque o uhum, que é mais importante é você estar sempre refletindo, pensando sobre a sua prática. E isso até inclusive ajuda, né, a gente explicar um pouco a estrutura do curso, que vai ser um curso de cada vez, no máximo dois. uhum, Porque apesar de uhum, nós termos também o nosso cardápio neste curso, adorei essa nomenclatura, acho que é muito isso mesmo. Não é ter esse sabor, né, de dar aula. E aí a gente pensar naquela parte. Acabou essa? Aí a gente continua. Só para a pessoa, quando olhar lá no site, ver o quê?
esse tanto de horas eu jamais vou conseguir fazer. Não, é porque a gente está pensando em algo a médio e longo prazo que não vai vir em receitinha e, portanto, não vem rápido, né, Grazi? As coisas têm Uhum, todas assim. sim, exatamente. E o problema é que quando você começa a estudar um determinado tema, você vai descobrindo uma infinidade de É. artigos, de enfoques, de debates, e aí realmente, né? E por isso a Você importância fica do grupo, né? Alguém me contatou esses dias e falou que quer conhecer tudo sobre PLH. Me passa leituras? Eu disse, claro, tem um monte de citações, mas eu acho que você devia vir fazer o curso, porque na verdade o uhum, mais legal do curso é a discussão, é você poder discutir com o outro, ou poder assim, você lê e discute essa parte, o outro lê e discute essa outra parte, são essas trocas, porque só ler realmente, Grazi, aí não sei se é, é o o que eu nesse pré, né, nesse preparo para o curso, que eu percebi também que muitos textos, eles são em inglês, eles têm uma realidade não obrigatoriamente, né, voltada para o Brasil, a língua portuguesa ou os países de língua portuguesa. Então, é legal também a discussão para a gente poder tentar analisar como que é na nossa perspectiva, né, com Uhum. base na teoria, com base naquilo que a gente leu e vem sendo pesquisado, como que é a nossa realidade, né? Exatamente. Nós temos já mais ou menos preparados, muito bem preparados, dois cursos e um terceiro que é só de vocês duas. Vamos falar para eles Uhum. um pouquinho sobre esses cursos? Vamos, vamos. O primeiro dele, então, esses cursos são todos parte dessa formação grande. O primeiro deles é, de fato, a introdução à didática de línguas. E a gente divide bem o cerne da questão, né? Que é a questão de identidade e cultura, Uhum. que tem absolutamente tudo a ver uh, com o que você estava falando antes. E depois a gente realmente compartilha a questão do pluricentrismo da língua portuguesa, que a gente já vem estudando há algumas semanas. Conta um pouquinho para todo mundo o que a gente vai fazer junto nesse sentido. Olha, eu também estou aqui com a cabeça fervendo, com tanta informação, tanta coisa que realmente, quando você lê os textos, você fica preso em algumas questões, depois você vai lendo mais e vão trazendo, vão surgindo novas questões. Eu quero discutir, eu quero saber, eu quero ver, né? É, Então, o pluricentrismo, né, eu acho que tem questões muito interessantes, né? Essa coisa da teoria e a prática. E nós temos o caso brasileiro, que é muito... e a língua portuguesa, o é, português do Brasil, o português de Portugal. Eu acho que tem exato. um debate grande aí para a gente explorar questões políticas, né? Hum, Quem é que está à frente aí dessa política de línguas, como que exato. ela acontece. Então, tem muita coisa para a gente debater e repensar, né? Como eu, professor, posso dar minha contribuição dentro desse universo, né? Como que o Brasil, o português, a vertente brasileira pode ganhar um novo status, né? O que a gente pode fazer, né? Então, eu acho Tem que até uma mudança de dentro para fora, né, Grazi? Que sim, uhum. que a gente não tá imune quando a gente começa a ler sobre isso. Tem uma mudança do tipo, nossa, será? Não é? Não tem uma É. coisa assim? Nossa, e o que me fez refletir muito ao discutir isso foi essa questão de Portugal, né? Definindo as regras do jogo e que a gente verbaliza sem se dar conta quando fala assim, a gente reproduz, né? Essa ideia do dominado com o dominante, Exato. né? Quando a gente diz assim, Portugal fala muito melhor, brasileiro não sabe falar,
O brasileiro está deturpando a língua portuguesa, Ah, né? ah, Então, ah. olha só, essas frases que sempre me incomodaram, que sempre eu respondia dizendo, não, mas a gente teve uma colonização diferente, aqui teve colonização, a gente tem índios, a gente teve uma série, os imigrantes, todo mundo contribuiu, a língua é viva. Só que o meu argumento era bom, mas ele não era exatamente o foco da questão. Eu não ia direto ao foco. Né? Hoje é muito mais forte quando você fala, é uma questão, você vai continuar no discurso do dominante? Você está com o dominante ou você é o dominado? Quem você é? Quem é Exato. você nessa história? Isso me emociona, Grazi, porque aquilo exatamente que eu estava falando agora há pouco do americano chegar para mim e falar assim: "Pô, mas vocês não fazem nada? Vocês só passivamente. Uhum, Não, então a gente não vai mais passivamente aceitar esse discurso de dominado. Porque a questão aqui nem é de uhum, dominante e dominado, a questão aqui é uma terceira, é uma língua global. Então, como é que a gente chega, exatamente. né, nesse argumento? Eu acho que Uhum, isso tem sido bem legal e por isso, de novo, a importância da discussão. E até para contar para o pessoal, a gente vai dividir a turma nesse curso especificamente. uhum, Aqueles que tiverem mais interesse de trabalho com crianças e adolescentes vão ficar num grupo que vai focar bastante na questão da literatura infanto-juvenil. E quem tiver uhum. mais interessado em adultos e ou língua estrangeira, língua adicional, vai trabalhar com Grazi e Lucila, que tem uma super pegada aí de materiais. Conta o que vocês vão fazer com esses materiais. A gente vai analisar um pouquinho os materiais. Nós também foi no último treinamento que nós demos para o grupo, nós vimos a necessidade de olhar para o material com um olhar mais crítico, né? Porque em geral a gente pega o material e fala, eu gosto desse material, funciona bem, tá pronto. Mas aprofundar um pouco esse estudo do material. Qual é o método? É um método mais comunicativo? É um método mais regra, gramatical, né? Qual é o enfoque, né? Mais Hum, estruturante, vamos dizer assim, para ficar bacana, né? É um material feito em Portugal? É um material feito no Brasil, né? Há materiais, a pergunta que nós nos fazíamos, quais são os materiais feitos em outros países da CPLP? Nós claro. temos, né? O que esse pessoal usa? Né? Então, a partir dessas questões é que a gente foi pensando nesse outro curso. Claro. E até para essa questão assim, às vezes a gente pode só, que já é bastante, discutir, problematizar uma questão, mas a gente não muda as coisas, né? Muito provavelmente vai continuar por muito tempo o curso de português de Portugal, português europeu, português do Brasil. Tá, mas aí agora eu não preciso necessariamente me privar de repente, dar um curso de português europeu. Ou eu, como português de Portugal, não preciso necessariamente me privar de dar um português do Brasil, porque aí a gente não conta, né? Que aí a gente vai discutir nos cursos. E tem mais uma vantagem, né, Grazi? Esses dois cursos vão ser oferecidos agora durante os meses de julho e agosto. Então, e de uma maneira Uhum. um pouco mais express, especialmente para o pessoal do hemisfério norte, que tem esses meses de folga, que aqui no hemisfério sul já é mais só um mês. Mas mesmo assim, acho que a gente pode fazer bastante, né, com esse encurtamento de tempo. Então, essa é uma vantagem. Uhum. Grazi, eu vou encerrar. Exato. Vou deixar a questão do congresso com a Lucila, porque aí a gente, né, conversa sobre isso. Últimas palavras, você. Legal. Não, como na divulgação eu coloquei a possibilidade de fazerem perguntas para a Tá? gente, né? Então, Luciane Rodrigues Silva mandou uma pergunta: como professor de PLE pode trabalhar com adolescentes? Ah, muito Eu acho que obrigada. meio que você já deu aí uma Muito dica que a gente pode ver isso no nosso curso, né? grato. Acho que É tem uma a possibilidade. literatura, né? Que É, é bem legal.
Porque quando a gente faz uma pergunta dessas, assim, às vezes eu recebo, acontece muito, né? Eu recebo umas perguntas assim, como é que eu faço para dar aula, né? Para adolescente. Gente, é um know-how de anos, entendeu? Assim, que É, eu posso falar rapidinho, né? Eu posso responder rapidinho para você, para resolver aqui uma situação, né? uhum, Para não te deixar sem uma resposta, exato. né? Realmente, a didática é um pouco diferente, porque eles são mais rápidos, eles gostam, são mais tecnológicos, o conteúdo também é legal que seja alguma coisa mais pertinente ao universo deles, então vamos ajustar. Só que cada um desses itens, se a gente for destrinchar, É, nossa, a gente é. fica aqui, né? Horas, horas. E não é, nada impede uma pessoa de daí se especializar nessa questão, né? Ir se inteirar dessas diferenças. Mas eu acho que o que é interessante sobre a didática da coisa, né, entre adultos e adolescente e criança, é que tem certas questões, até mais de cunho emocional, que elas são muito mais opacas nos adultos. Mas na criança e no adolescente, se você não tiver essa resposta, dá um problema muito sério. Até porque ele tem responsável Você não. por ele por trás, né? Então, Exato. Ainda tem isso também para administrar. Exatamente. Uhum. exatamente, exatamente. Né? Aqui, ó, o Ela Renato está tá aqui, ela está aqui. aqui. É mais sobre o curso Uhum. de língua de herança e agora estou começando com língua estrangeira. Olha, eu acho assim, se você já dá aula de língua de herança, de repente seria legal a gente conversar, né? Para ver se é melhor entrar primeiro na fundamental ou se entra direto na avançada, porque eu acho que tem questões que obviamente vão ser, como é que a gente fala isso? Não Vão repetidas, se cruzar, né? vão se É, cruzar, vão ser revisitadas, mas tem outras que não. Então a gente pode conversar, em contato com a gente, Luciene, e aí a gente decide melhor, né? Conversando com ela. O que que você acha, Grazi? eu acho perfeito. Eu gosto, né? Outra questão, Para entender melhor, né? eu acho que sim. As necessidades, isso, já o conhecimento, para poder ir mais, né, E de mais, acordo com a expectativa. é, Vale a pena uma conversa. temos outras Legal. questões? Não, foi essa, Legal. né? Tem muito mais coisas que a gente poderia falar, ficar aqui horas, mas vamos deixar para a Eu adoro Lucila. conversar com vocês, então a gente pode sempre marcar. Vai ser ótimo. Vai ser Podemos, ótimo. podemos. Isso. Então, Só para fechar, diga. para dar as últimas palavras, o Congresso, até amanhã, hoje é 24, até amanhã estamos recebendo inscrições para palestrantes. Então, Tá. todos são muito bem-vindos. A ideia é fazer um congresso que fale sobre diversidade, não à toa, tá? Que diversidade? As pessoas ficam um pouco assustadas, né? Pode ser tudo? Pode ser a diversidade, essa variedade cultural, a variedade regional, social, linguística, metodológica. O que mais a gente está focando é nos conteúdos que ainda não foram muito explorados, vamos falar assim. No ano passado nós tivemos o congresso, o ano passado foi a primeira edição, foi super bacana, maravilhoso. E esse ano a gente quer, como é o segundo, a gente não está buscando temas novos, atuais, que Uhum. não sejam repetições do congresso anterior, né? Tá. Porque muita coisa aconteceu nesse um ano, né? É, Nós muita tivemos coisa. muitas, acelerou tudo. Uhum. E então, no dia 5 a gente divulga a programação já definitiva, com os aceites, todo mundo certinho, horários. Tá. Vai ser já as inscrições que nós recebemos já estão assim, bombando, está muito legal. Tem Ah, coisa muito nova, tem coisa muito bacana. é. Posso É, submeter um trabalho? Uma fala? pode, claro, claro. Oi? Até hoje ou até amanhã?
Até amanhã. Até amanhã. Entra no nosso. Qualquer coisa. Tem o link de um formulário Google para colocar o resuminho, tal, só para ficar uma coisa organizada. Tá ótimo. lá no nosso Facebook, no Instagram também. No Insta, no Face, tem o link na Uhum, página do Grupo Sou Brasil. legal. Tá? E aí depois a gente vai divulgar a programação definitiva, Tá? final, né? E o congresso dias 25, 26 de junho. Ótimo. Você já viu que tem uma questão aqui. A geração 50 plus seria um tema para o Congresso? Sem dúvida, sem Acho dúvida. bacana. Acho bem bacana. Super. Acho bem Eu legal. acho que nós temos uma inscrição nesse sentido. Opa, olha só que legal. Bem legal. É, é, Só é. dizer uma coisa que realmente faltou, né? As informações desse novo curso estão no site da Plural, tá? A gente põe depois o link aqui. As informações do congresso estão no site da Grupo Sou Grupo Brasil. Sou Brasil. A gente também põe Isso. o link aqui para, né, para ter direitinho. Vamos colocar, você coloca o seu, eu coloco o meu, porque ele fica gravado no vídeo. E aí eu vou sugerir que vocês que se interessaram tanto pelo curso quanto pelo congresso deem uma olhadinha antes da nossa live com a Lucila, porque aí de repente a Lucila já pode até responder algumas questões que... Incrível, né? Certas coisas parece que faz diferença quando alguém e não uma coisa escrita fala. Não, você não sente isso? Eu sou só eu que sou... Às vezes não dá, às vezes não atenta para algum detalhe, alguma coisa que possa fazer toda a diferença. Sem dúvida, Sim. Então coloca aí o né? seu A link. gente é muito auditivo, né? Eu acho que a nossa cultura também é muito mais da Eu tenho fala. certeza. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, a audiência e paciência com os nossos probleminhas técnicos. Grazi, muito obrigada. Sempre tão bom falar com vocês. Deixa eu usar aqui meu lencinho, Obrigada. a voz fanha. Olha, até Mas a foi. gente conversa pela Lucila, então. Beijos. Tchau, Legal. Aí eu vejo, assisto vocês depois. Beijo, eu que tchau. agradeço. Tchau.